Jornal Mangueiral, estamos aqui hoje com uma pessoa importante que conhece muito bem o meio ambiente. E ela vai falar um pouquinho, esclarecer sobre o projeto de lei que o Ministério Público, através do governo Ibanez Rocha, foi derrubado. Mas nós vamos ouvir só um pouquinho a Larissa Schmidt. Ela já é bem conhecedora na área do meio ambiente, já trabalhou na ONU, já trabalhou na Secretaria do Meio Ambiente, e ela vai esclarecer um pouco para a gente, a você que está acompanhando o Jornal Mangueiral, para que entender mais um pouco o benefício que faz uma área como essa, da forma que está, e uma área como essa seja construído empreendimento. E vamos conversar com ela agora. Larissa, boa tarde, muito obrigado por sua participação aqui no Jornal Mangueiral. Fala um pouco para a gente o que você acha de tudo isso e se apresente para as pessoas que estão ali acompanhando. Boa tarde, Joel. É um prazer a gente poder conversar sobre o assunto, mas também é uma preocupação. A gente tem uma preocupação muito grande quando áreas como essas, que são tão relevantes, não só aqui para o Mangueiral, mas para todo o Distrito Federal, por ter uma série de nascentes, serem áreas que a gente chama, são áreas tampão, que elas servem para funcionar como uma espécie de barreira ecológica, Joel, é muito importante a gente conversar sobre esse assunto, não só pela importância da área aqui, para o Mangueiral, para o Jardim Botânico, mas para o DF como um todo, Eu sou advogada, trabalho nessa área de meio ambiente, de direito ambiental, doutora em direito ambiental já, e tenho experiência em vários órgãos públicos e no setor privado com relação à questão da preservação ambiental e do direito ambiental. Essa área aqui está sendo objeto de muita disputa, pelo que a gente percebe, Mas, ao mesmo tempo que há muitos interesses econômicos nessa região, aqui do Jardim Botânico, também a gente tem que considerar que as áreas ambientais, as áreas de preservação de nascente, principalmente por causa da sua importância ecológica, por causa da sua importância para a preservação de recursos hídricos, que a gente tem um risco de escassez muito sério aqui no DF, elas têm que ser preservadas. E elas têm que ser consideradas numa ótica geral do DF, porque as áreas verdes têm que se conectar, elas têm que permitir que exista um fluxo da fauna e da flora, e isso faz parte de um conjunto de unidades de conservação que tem que ser vistas de uma forma global e não de uma forma individualizada em função de algum interesse específico. Como nós estávamos falando, doutora Larissa, Eu não sabia dessa parte dela não, eu sabia que ela é uma grande defensora ambiental, mas agora é a doutora Larissa aqui conosco, Doutora, como a senhora acabou de falar, nós estamos falando aqui sobre essa parte dos interesses ambientais. Como a comunidade em si, os moradores do Jardim Mangueiral, Jardim Botânico, São Sebastião, essa área ela tem um nascente de água que ela abastece uma cidade. A senhora, pela sua visão global, o que a senhora vê mais sobre isso? Estas áreas têm importância imensa para o DF pelo seguinte, não só da preservação, mas também porque elas proporcionam mais qualidade de vida para as populações do DF. Se a gente olhar em volta aqui, próximo do Mangueiral, de São Sebastião, a gente vai ver que não tem tantas outras áreas verdes. A comunidade precisa usufruir, poder utilizar isso como que é um bem ambiental. A Constituição Federal, inclusive, fala que isso é um direito do cidadão de poder usar e ter um meio ambiente saudável, das gerações agora e da nossa responsabilidade com as gerações futuras, certo? Então é águas, é a preservação dos recursos como um todo, mas também é o bem-estar da nossa população, que é fundamental. As audiências públicas, elas realmente são necessárias para a criação de unidades de conservação, como é o caso de uma unidade de proteção integral, que é o parque, Então, isso precisa acontecer, mas a gente também vê que algumas audiências públicas, às vezes, elas são utilizadas a favor ou contra de determinado processo das unidades de conservação, Recentemente, nós tivemos uma audiência pública que foi dada muito pouca publicidade, aqui também, próximo, que foi a do Quinhão 16, com muito poucos participantes, com muito pouca divulgação. Isso, na verdade, é inconstitucional, porque o princípio da participação e da informação ambiental, além de ter uma previsão constitucional, ela tem o respaldo, a defesa desses direitos pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, para você que está nos ouvindo, a doutora Larissa Schmidt, ela é pré-candidata,
candidata a deputada federal. Agora, vamos perguntar de novo, na sua visão geral do Distrito Federal, que nós temos poucas pessoas que defendem o meio ambiente, ou então outros que diz que defendem o meio ambiente. O que a senhora acha dessas pessoas? A senhora acha que defende mesmo o meio ambiente ou são só interesses? Joel agora já pode dizer que é candidata, né? E eu já costumo dizer assim, vamos pensar não só nos candidatos, mas principalmente nas candidatas esse ano, né? A pauta ambiental, Joel, ela é absolutamente necessária porque ela tem uma ligação com tudo. Como eu falei, com o bem-estar, com a saúde. Se eu não tenho saneamento, eu tenho um impacto muito grande de doenças que acaba desembocando lá no SUS e a gente acaba pagando essa conta também, né? E tem uma outra questão, que o DF tem uma potencialidade muito grande, que é o turismo rural. Você ter trilhas sustentáveis, trilhas de transporte de aventura aqui nesses locais é de uma importância muito grande, porque você pode ter o desenvolvimento, o aprimoramento, a melhoria, né, de um setor que tem um potencial enorme aqui do DF e do entorno, né, para a gente capacitar guias, para a gente melhorar o turismo e tudo com base, né, na disponibilidade de bens ambientais que a gente tem aqui no DF. É isso aí. Então, doutor, só queremos agradecer a você, né, por sua participação no Jornal Mangueiral e em defesa do Parque Mangueiral e do Distrito Federal, que precisa de pessoas como a senhora. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu acho que a discussão desses assuntos é fundamental, porque isso também é cidadania, e é cidadania ambiental que tem que fazer parte da nossa vida. É isso aí. Tchau.